Às vezes, parece que sabemos tudo. Já lemos livros, assistimos vídeos, ouvimos conselhos, já entendemos o porquê das coisas, sabemos o que precisa ser feito. Mas mesmo assim, algo dentro não anda. É como se a mente estivesse acordada, consciente, esforçada, e o corpo, não. O corpo, silencioso, pesado, parado, parece ter desistido de acompanhar. E isso dói. Dói porque nos faz duvidar de nós mesmos. Se eu entendo tudo isso, por que ainda me sinto assim? Por que continuo preso nessa angústia, nesse vazio, nesse estado de paralisia? Bruce Lipton nos ajuda a entender. Saber não é o mesmo que vibrar. Conhecer intelectualmente um conceito não significa que ele foi integrado emocionalmente. Existe uma diferença entre compreender e acessar. E é exatamente aí que mora o bloqueio invisível. É como tentar acender uma luz num quarto onde os fios internos ainda estão queimados. Não adianta o interruptor. O circuito não responde. E esse circuito é emocional. A epigenética emocional revela que muitos dos nossos estados de estagnação não vêm apenas de traumas vividos por nós, mas também por padrões herdados, silenciosos, ancestrais. Memórias que não foram verbalizadas, experiências que não foram digeridas. Elas se alojam no corpo como silenciadores da nossa biologia de cura. Por isso, pessoas que meditam todos os dias, que fazem afirmações positivas, que praticam visualizações, muitas vezes continuam se sentindo vazias. Não é porque estão fazendo algo errado, mas porque estão tentando plantar flores em um solo onde as raízes ainda estão intoxicadas. Imagine esse cenário: um jardim. A terra parece pronta, há sol, há água. Mas lá embaixo, bem no fundo, as raízes estão sufocadas por resíduos antigos, memórias não vistas, dores enterradas. Nada floresce com plenitude assim. Esse é o paradoxo que tantas pessoas vivem. A busca por evolução que esbarra no corpo que ainda carrega a dor da não aceitação. A mente quer ir, mas o corpo não se sente seguro. A mente diz sim, mas o coração ainda não confia. E não há erro nisso. Há apenas um convite. O convite de olhar para dentro com compaixão, de honrar o tempo do corpo, de reconhecer que a transformação verdadeira não acontece apenas na cabeça, mas na vibração inteira do ser. Existe uma dor escondida atrás de muitos sorrisos ditos espirituais, uma exaustão oculta em quem repete mantras, acende incensos, faz rituais, mas ainda se sente sozinho por dentro. Uma tristeza abafada por frases bonitas, postagens luminosas, discursos de luz, e sem perceber, a espiritualidade, que nasceu para acolher, vira mais uma exigência, mais uma cobrança, mais uma roupa que precisa servir, mesmo quando a alma pede por nudez emocional. Só vibre alto. Confie no universo. Não alimente pensamentos negativos. Essas frases, repetidas como mantras automáticos, criam um paradoxo cruel para quem está em depressão. Como vibrar alto se você mal consegue levantar da cama? Como confiar no universo se tudo dentro parece vazio e desconectado? Como calar os pensamentos escuros quando a mente já não encontra abrigo? Gregg Braden nos lembra que a coerência entre coração e mente é mais poderosa do que qualquer intenção mental isolada. Isso significa que não basta pensar positivamente se o coração ainda está em ruído. Não basta afirmar paz se o corpo vibra em guerra interna. A verdadeira espiritualidade não exige perfeição. Ela não pede sorrisos forçados, nem gratidão superficial. Ela começa quando você se permite ser verdadeiro, mesmo na dor, mesmo na dúvida, mesmo no escuro. Quando tentamos escapar da dor criando uma persona iluminada, caímos na armadilha da falsa luz. Aquela que brilha por fora, mas cega por dentro. Aquela que nega a sombra ao invés de integrá-la com compaixão. Aquela que exige elevação, quando tudo que o corpo precisa é repouso e acolhimento. Esse é o erro silencioso da espiritualidade performática. Confundir cura com aparência. Confundir evolução com perfeição.
confundir conexão com performance. Mas a alma não precisa que você pareça forte. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer ser sentida. Ela só quer que, por um instante, você pare de tentar ser alguém e simplesmente volte a ser você. Porque é no reconhecimento da dor, não na sua negação, que começa a verdadeira luz. Aquela que não brilha para os outros verem, mas que aquece, discretamente, por dentro. A ansiedade se manifesta como uma tentativa incessante de controlar aquilo que, por natureza, é incerto. É o desejo urgente de prender o futuro em nossas mãos, como se fosse possível armazená-lo, etiquetá-lo e, assim, evitar surpresas ou quedas. Mas a vida não é um objeto que se guarda numa caixa. Ela é movimento, fluxo, dança constante de possibilidades. Quando tentamos controlar demais, a confiança no fluxo natural se desfaz. Queremos certezas imediatas para sentir segurança. Queremos respostas claras para silenciar o medo. Queremos planejar cada passo para evitar o inesperado. Essa busca gera uma frequência vibracional de antecipação. Um estado onde a mente vive no futuro, sempre à frente, sempre preocupada, sempre esperando algo que, por definição, não está aqui e agora. E enquanto isso acontece, o presente se esvai. O agora, esse instante tão precioso, se perde no desejo de dominar o que ainda não chegou. Joe Dispenza explica que essa antecipação constante cria um ciclo vicioso, que podemos chamar de dopamina espiritual. Uma busca por respostas instantâneas, soluções rápidas, milagres que não sustentam a transformação real. Assim, pulamos de método em método, de ensinamento em ensinamento, sempre à procura de algo que resolva agora, mas que não respeita o tempo natural da alma. Essa tentativa de controlar é como tentar prender o tempo em uma caixa. Mas o tempo não pode ser preso. Ele escapa, escapa, escapa. Enquanto isso, o medo cresce, a ansiedade cresce, o corpo vibra em alerta, a mente gira sem cessar. E a única coisa que realmente existe está sempre no agora. Um agora que se torna invisível porque estamos presos na ilusão do controle. E se a entrega consciente ao fluxo da vida não fosse sinal de fraqueza, mas de força? E se, ao soltar a necessidade de controlar, abríssemos espaço para a verdadeira transformação? Essa é uma porta que se abre para dentro. Uma passagem que nos convida a viver o presente com toda a sua imperfeição, sua incerteza e sua beleza silenciosa. O corpo é muito mais do que uma estrutura física. Ele é o templo onde a nossa alma habita, onde a nossa energia se manifesta, onde a nossa história emocional se inscreve. Quando a mente gira em padrões viciados de medo e ansiedade, o corpo pode se tornar a âncora para nos reconectar. Existe uma prática simples, simbólica e profunda que convida a esse reencontro. Uma respiração dividida em 3 estágios, acompanhada de uma afirmação enraizada na presença. Imagine inspirar lentamente, sentindo o ar preencher o ventre, expandindo a base do seu ser. Segure suavemente essa energia, permitindo que ela crie espaço dentro de você. Expire com suavidade, liberando o que não serve mais, sentindo o corpo se assentando no momento presente. E, ao final de cada ciclo, repita para si mesmo: neste corpo, eu volto ao meu centro. Essa afirmação não é apenas uma frase. É um convite para que a mente, o coração e o corpo ressoem juntos em coerência. Inspire com atenção plena. Expire com intenção de liberação. Repita esse movimento por 2 minutos. Com esse simples gesto diário, o corpo começa a reconhecer o espaço seguro dentro de si. O ritmo cardíaco se harmoniza. Os pensamentos dispersos se aquietam. A energia volta a fluir com naturalidade. É como se cada respiração fosse uma pequena âncora lançada para segurar o presente, interrompendo os padrões mentais que nos prendem no ciclo do medo. HeartMath e outras pesquisas em coerência cardíaca mostram que essa sintonia entre coração e mente é um caminho potente para a transformação. E essa prática, apesar de simples, gera microajustes vibracionais profundos. Cada dia, cada respiração, cada repetição
fortalece a segurança interior, esse espaço onde a cura pode realmente florescer. A depressão pode parecer uma caverna escura, profunda e sem saída. Mas essa caverna não é apenas um lugar de sombras. Ela é também o solo fértil, onde sementes invisíveis começam a germinar. Dentro desse silêncio sombrio, algo está sendo preparado. Algo que, ainda que não se veja, pulsa em potência e espera pela primavera interior. A ansiedade, por sua vez, é um sinal de que a alma deseja expansão. É o grito contido de quem quer crescer, mas está preso em jaulas invisíveis de proteção, medo e expectativa. A metáfora do casulo nos ajuda a entender esse processo. O casulo não é uma prisão, é o templo onde se prepara o voo. Nesse espaço de transformação, não estamos diante de um inimigo a ser combatido, mas de um professor silencioso a ser escutado. A dor não é um obstáculo para a cura, ela é o terreno da cura. Não é o sintoma que precisa ser vencido, é o significado que precisa ser revelado. Muitas pessoas que atravessaram seus colapsos internos encontram, na travessia, um novo propósito. Encontram uma vida que pulsa mais verdadeira, mais alinhada, mais sagrada. Essa jornada é feita de pequenos renascimentos. Cada passo, cada lágrima, cada silêncio escuro contribui para essa transformação. Você não está quebrado, está em transformação. E a terra que sustenta a sua vida emocional está sendo preparada para florescer com mais força e beleza do que antes. O corpo escuta tudo o que sua alma silencia. A depressão, muitas vezes, é o grito do invisível dentro de nós, a voz que não encontrou espaço para se expressar em palavras. Bruce Lipton nos lembra que as crenças alteram a expressão genética. Mais do que isso, as crenças nascem da percepção, de como você vê sua realidade, de como você a sente, e é essa visão que cria o tecido vibracional onde sua biologia reage. Neville Goddard acrescenta que a imaginação é o útero da realidade. Quando você sustenta internamente um estado de paz, mesmo que tênue, mesmo que frágil, a biologia começa a ressoar com essa frequência. É como se o corpo inteiro fosse uma harpa sensível, vibrando em harmonia com o estado que você alimenta dentro de si. A proposta não é apagar a dor. Não se trata de negar o que você sente ou empurrar para longe as sombras. O convite é escutar essa dor com compaixão, como um guia sábio e silencioso que aponta para uma reinvenção vibracional profunda. E se o vazio que você sente hoje não for ausência, mas um espaço sagrado, um espaço aberto para que algo novo nasça? E se essa inquietação, essa dor, essa ansiedade forem as sementes que, no tempo certo, florescerão em um jardim de luz e propósito? O convite está feito. A jornada é sua. E mesmo nos momentos mais escuros, você nunca está sozinho. O universo escuta você. A alma escuta você. E, acima de tudo, seu corpo, silencioso e sábio, espera pacientemente para dançar com a nova frequência que você escolheu.